Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. No dia 2, ou seja, há 3 dias, uma pessoa que eu conheci desde a minha tenra infância, Zé das Dores, completou 98 anos, em plena vida saudável e trabalhando normalmente, comendo, dormindo normalmente. Parabéns pro Zé das Dores e muita inveja. Quero chegar aí, viu, Zé? Quero chegar aí. Se eu chegar, vou ficar muito feliz e você será sempre meu inspirador nisso aí. Pois é, hoje eu venho propor aqui uma coisa diferente para vocês. É que eu programei para o dia 9 uma gravação que eu devo... o dia 10 deu uma entrevista que eu marquei, que eu marco sempre nos fins de semana, para a série Neumann em Entrevista, com o ex-juiz, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. E eu sempre me preparo para as entrevistas. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês, meus queridos inscritos no meu canal, algumas anotações que eu já andei fazendo hoje, sobre minhas experiências, minhas expectativas, o que eu estou pensando de apresentar como perguntas ao Moro. O meu tema principal na entrevista deverá ser a questão da polícia de Estado e não polícia de governo. Eu escrevi sobre esse assunto nesse livro aqui, O que Sei de Lula. Tem um capítulo em que eu falo do Estado policialesco criado pelo ministro da Justiça da época, o advogado Márcio Tomás Bastos, que controlou a Polícia Federal e a utilizou como uma polícia política para perseguir inimigos. O primeiro grande inspirador do que o Bolsonaro está tentando fazer e, pelo visto, está conseguindo desde que se livrou do Moro no Ministério da Justiça. Eu voltei a esse tema que eu tratei no livro em artigos no Estadão e em comentários, vídeos aqui e na rádio. Num desses artigos, o artigo O Ovo da Serpente, de 17 de junho de 2019, eu escrevi que a Polícia Federal, sob a gestão do Lula e de seu ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, copiou as práticas da Delegacia Especial de Segurança Pública e Social, DESPS, versão federal dos DOPS estaduais no Estado Novo, fascistoide de Getúlio Vargas, que centralizou o aparato policial para perseguir e levar à prisão adversários do regime e dele, né? Em outro artigo, Prostituição, Fraudes e Sabotagem, de 13 de agosto de 2018, eu escrevi ainda antes que a Lava Jato foi um acidente de percurso. E eu vou perguntar isso para o Moro. Veja só, nenhuma das empresas que caíram na rede anticorrupção da Lava Jato tinha sede em Curitiba. A Petrobras, origem da operação, fica no Rio. E como ela, as maiores matrizes das maiores empreiteiras, Odebrecht, a ESCA, Macorrê, o TC, e mesmo as outras que não têm a sede no Rio, também não tem lá em Curitiba. Os doleiros também não viviam em Curitiba. Antônio Palocci, que é outro alvo da Operação Lava Jato, não vivia em Curitiba. O núcleo bruto do PT, Zé Disseu, os ex-tesoureiros, todos são de São Paulo, assim como os doleiros, que também não viviam em Curitiba. O Moro pegou o touro à unha para tentar salvar o país da metástase da corrupção institucionalizada que estava e da qual ainda não saiu completamente. Moro colocou Curitiba no mapa do combate à corrupção. Se os inquéritos da Lava Jato fossem feitos a partir da Polícia Federal em São Paulo, não tinha acontecido nada, basta lembrar da Operação Castelo de Areia, que o ministro Bastos conseguiu enterrar. O Moro provou que é uma autoridade de categoria 6, incorruptível e que julga pelo mérito. Moro não fez vista grossa e caiu fora do governo de Bolsonaro porque não concordou com a interferência na Polícia Federal para dar uma maneirada e tornar impune o seu filho Flávio e outros parentes e amigos, como o Fabrício Queiroz e a mulher Márcia Aguiar. Todos sabemos que se a Polícia Federal fosse uma instituição independente, a mudança do diretor-geral seria irrelevante.
o Moro vai me responder sobre isso. A Polícia Federal, independente, não agiria ao bel prazer de seu diretor. Mas a verdade é que a Polícia Federal segue uma linha que passa pelo diretor-geral e ao modus das polícias de Getúlio Vargas, Lula e Márcio Tomás Baixo. Assim como o mercado persa das indicações dos tribunais superiores continua o mesmo. No editorial do Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, de domingo passado, dia 4, a Constituição e a Tubaína, é o título do editorial. Esse editorial resume tudo. Eu cito aqui, entre aspas, um trecho para explicar a você. Em live do dia 1º de outubro, comentando a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, o presidente da República disse que buscava um nome leal às nossas causas, entre aspas, dentro da corte. E continua o Estadão, a mensagem é cristalina. O Bolsonaro pretende se valer do poder de indicar novos ministros do Supremo para colocar amigos na corte. E que, uma vez lá dentro, eles continuem atuando como amigos e defensores de seus interesses. E assim continuamos a verificar casos de amigos na corte. Hoje, por exemplo, se eu não estivesse falando dessas anotações que eu fiz para a entrevista com o Moro, estaria comentando o absurdo que foi o Gilmar Mendes proibir o juiz Marcelo Bretas de dar qualquer despacho em investigação derivada da delação do presidente da FEComércio, Orlando Diniz. O Ministério Público do Rio entrou, em seguida, com uma arguição de impedimento de Gilmar Mendes, porque um dos réus no caso da FEComércio, Caio Rocha, é sobrinho de sua mulher, Guiomar. Agora, cabe a Luiz Fux decidir. Será que ele terá peito de considerar, como o Ministério Público pede, o Gilmar suspeito para continuar decidindo sobre o caso, mesmo tendo sido flagrado? Porque, afinal de contas, a Constituição proíbe juiz de julgar casos de parentes em vários graus, diretos ou indiretos, sobrinho está incluído, né? Está tudo como dantes no quartel de Abrantes, e a Lava Jato foi somente um acidente de percurso, um ponto fora da curva, para usar uma terminologia que ficou na moda. Estes serão os temas de minha entrevista e veremos o que o Dr. Moro terá a responder, inclusive sobre outros temas que até o fim da semana eu vou abordar. Eu vou investigar, pesquisar e tomar nota. Bom, o noticiário de Brasília hoje deu conta de que Bolsonaro também quer indicar um ministro para o TCU, Tribunal de Contas da União. Nesse caso, a coisa é mais complicada, porque no Supremo o presidente indica, o indicado vai para uma sabatina no Senado e, se passar, toma posse. No TCU não é assim. O presidente indica só 1/3 dos ministros. 2 tem que ser procuradores lá, e ele quer indicar o tal do Jorginho para dar currículo a ele, e aí depois disso indicá-lo para o Supremo, né? Dentro desse raciocínio que eu já fiz aqui para o Moro, né? E também dentro de um raciocínio que hoje eu coloquei para o doutor Modesto Carvalhosa, e o doutor Modesto Carvalhosa discutiu um pouco comigo, que é o seguinte: o plano do Bolsonaro hoje, além de fazer um programa social, tire dinheiro de onde tirar, inclusive do teto, é desmoralizar as instituições. Eu acho que depois da ação do Supremo Tribunal Federal contra ele, aqueles manifestantes golpistas que ferem a Lei de Segurança Nacional ajuntada à Constituição, ele agora está tendo muito sucesso em desmoralizar as instituições. Então ele está indicando um desembargador que foi indicado pelo 5º dos advogados, e a Dilma, que por sua vez o encaminhou para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e com o apoio do Centrão, né, do qual o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, é o bedel, o verdadeiro manda-chuva da República. Ele quer, como já desmoralizou, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República ao nomear Augusto Aras. Augusto Aras estava entre os convidados que foram ver o jogo do Palmeiras no sábado, à tardinha, na casa do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli, um eterno advogado do PT. O Augusto Aras, o Raul Jungmann foi ministro da Defesa do Temer e que é muito ligado ao Gilmar Mendes, o ex-dono do Piantella, que era o centro dos grandes converscotes de Brasília, desde longos tempos e que fechou, e os já citados Alcolumbre, presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quem mais que foi? Bom, e o Cássio Nunes Marques, que o Bolsonaro levou numa atitude que mereceu, inclusive, ser tema do meu artigo que está no blog do Neumann no Estadão agora e que se chama Pizza e Promiscuidade no Supremo, em que eu falo sobre a verdadeira metáfora pronta que foi pedirem lá na hora do jogo pizza. Então, no governo Bolsonaro, a pizza é servida quente antes, e não pode deixar esfriar. Por isso que ele mandou servir a pizza e não se importou com essa definição da gíria que ajuda a criticar, me ajuda a criticar a promiscuidade dos converscotes, da velha Brasília. Ele prometeu que seria mais Brasil e menos Brasília. E nunca foi mais Brasília do que está sendo agora, e nunca nenhum presidente foi tão Brasília como ele. Aliás, para não sair do Bolsonaro nesse comentário, ele confundiu hoje o Pix, novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central, com o assunto da aviação civil. Hoje, o presidente do Banco Central anunciou esse tal de Pix, que é uma forma de simplificar, através de cibernética, né, os depósitos de um banco para outro, ou para o próprio banco. E aí, o presidente disse aos apoiadores que lhe perguntaram sobre o Pix, querendo levantar a bola para ele: temos uma do Tarcísio esta semana que vai praticamente desregulamentar, desburocratizar tudo sobre aviação civil. Aí, carteira de habilitação para piloto, respondeu o presidente, mostrando uma enorme ignorância sobre as coisas que o filho Carlos publica em seu Twitter, porque já falava do Pix lá, batia caixa para o Pix. E aí o antagonista, que não perde uma, publicou a seguinte nota: em junho, o antagonista revelou que a Dynamo Networks, de Bruna Bonner Léo, filha de Cristina Bonner, ex-mulher de Frederico Wassef, que era advogado de Flávio e se diz ainda hoje advogado do Bolsonaro, foi selecionada para fornecer 22 módulos de segurança criptográfica do Pix. Quer dizer, aí o antagonista faz a seguinte piada: o presidente não sabia, mas a filha da ex-mulher do Wassef sabia. O que eu fiquei sabendo, que me deixou muito triste, muito abalado, muito consternado, muito carente, muito saudoso, foi da morte de meu queridíssimo amigo de vida toda, Zusa Homem de Melo. Segundo João Marcos Coelho, um crítico muito importante de música erudita, o maior profissional da música no Brasil. Um texto que foi publicado na edição do Estadão, no portal. No texto que saiu na edição impressa, Júlio Maria escreveu um belíssimo perfil biográfico do Zusa. Eu só tenho boas lembranças do convívio ameno, agradável, inteligente com Zusa, que foi aluno de Ray Brown na escola Juilliard, e foi músico, contrabaixista, foi um grande pesquisador, foi produtor, e que eu conheci nos estúdios da Rádio Jovem Pan, produzindo um programa cujo nome do programa era a própria definição sobre ele: música, Zusa, o homem que tem música nas veias. Eu estou muito abalado, muito arrasado com a notícia do súbito desaparecimento do Zusa, um infarto dormindo, um infarto agudo do miocárdio, e
a primeira lembrança que me veio foi da honra que ele me deu ao me convidar para a festa dos seus 50 anos em 1983, quando ele, em associação com um grande amigo dele, Roberto Maxud, que eu também não vejo há muito tempo, trouxe para o 150 Night Club, onde eu vi grandes shows de jazz, o cantor que era o must do bom gosto no mundo. O mundo inteiro ia para o bar do Hotel Carlyle ver Bob Short cantar. E eu vi Bob Short no 150 Night Club, nos 50 anos dos US, onde eu tive a alegria imensa de ver com o meu amigo o pai dele, conhecer o pai dele. Hoje que o pai dele foi, e que ele também foi, eu só tenho saudades e as melhores memórias do mundo a respeito do meu querido amigo que se foi, e é a ele e a Zé das Dores, que continua entre nós aos 98 anos, um ex-morador dos meus avós, que eu dedico este vídeo. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.